Olá! Hoje falaremos sobre primeiros socorros, choque elétrico, apresentados por Brenda, Elton, Jéssica e Monara. Já ouviu falar em trauma por choque elétrico? Não? Então vamos aprender um pouco. Primeiramente, precisamos entender o que é eletricidade. É uma das fontes de energia mais difundida no planeta, estando presente em todos os segmentos da sociedade, em todos os lugares, e sempre há à nossa disposição uma fonte provedora de tensão para ser utilizada. Essa difusão de pontos e facilidades torna elevado o risco de acidente com eletricidade. O choque elétrico são abalos musculares causados pela passagem de corrente elétrica pelo corpo humano. As alterações provocadas dependem principalmente de sua intensidade. Assim, os sintomas podem variar, o diagnóstico se baseia em história, critério clínico e exames laboratoriais. Em todos os lugares, trabalhadores ou não encontram pontos energizados e bons condutores. Logo, temos a todo momento um cenário propício para que aconteça um acidente grave. Tendo isso em mente, podemos definir um acidente com corrente elétrica. E o que contribui então para a ocorrência deste acidente? Alguns fatores de risco são instalações mal projetadas e dimensionadas, contatos acidentais devido à falta de barreiras adequadas, falta de aterramento ou aterramento deficiente ou inadequado, utilização de equipamentos elétricos danificados, falta ou deficiência dos isolamentos de emendas de fios, falta de utilização de EPIs e ferramentas adequadas, ligações inadequadas sem a utilização de plugs e tomadas, utilização de materiais de baixa qualidade, rompimento de fiações aéreas por caminhões e equipamentos, ligação errada de equipamentos, falta de sinalização e orientação, execução de manutenções em circuitos energizados, quedas de materiais e pessoas por obstrução em passagens e circulação pelos condutores, incêndios e explosões devido a curto-circuito ou má conservação das instalações, acidentes provocados por equipamentos ou aparelhos deixados ligados no momento do religamento das chaves, queda de trabalhador em decorrência da utilização de escadas inadequadas ou por falta de cinto de segurança. Epidemiologicamente falando, nós podemos fazer o resgate do número de casos dos últimos 4 anos, segundo os anuários da Associação Brasileira de Conscientização para Perigos da Eletricidade, Abracopel. No ano de 2017, foram registrados no total 1.387 acidentes de origem elétrica, contabilizando o choque propriamente dito, acidentes com raios e incêndios que iniciaram por curtos-circuitos. Desses casos, 702 foram fatais. Pode salientar a maior incidência de choque, seguido de incêndio e, por último, descarga atmosférica. Em 2018, foram registrados 1.424 casos, podendo visualizar com mais clareza neste gráfico. É notável um crescimento da incidência, mas um decrescimento da mortalidade, pois nesse ano foram somados no total 507 casos fatais. O disponível do ano de 2019 registrou 1.662 casos, com a mesma ordem de incidência, em primeiro lugar choque, em segundo incêndio e por último raio. Mais detalhada, neste ano foram registrados 821 óbitos, divididos nas seguintes modalidades. Percebe-se, com o passar dos anos, um aumento da incidência desse acidente e, consequente, aumento da mortalidade. A referência aponta que os acidentes com eletricidade têm matado mais que a dengue, o que justifica a existência da Associação de Conscientização e o enfrentamento da temática como uma demanda de saúde pública.
Agora falaremos um pouco sobre a fisiopatologia do choque elétrico. Engenharia elétrica a serviço da saúde. O engenheiro elétrico William, também conhecido como o pai da ressuscitação cardiopulmonar, estabeleceu fatores para prever a gravidade do dano por eletricidade. E para isso, ele separou em 6 fatores: tipo de corrente, direta ou alternada, voltagem, amperagem, duração da exposição, que é quanto maior a exposição, maior o dano causado, a gravidade do dano causado, resistência do corpo, percurso da corrente. E além disso, tem os fatores individuais, que é a constituição física da pessoa, o estado de saúde da pessoa e o estado da pele dessa pessoa. A fisiopatologia pode ser esquematizada nos seguintes fenômenos: eletroquímico, térmico e fisiopatológico. Os danos causados por baixo campo de força elétrica raramente resultam em tais danos e há uma sensação desagradável imediata. Quando há um alto campo de força elétrica, causa dano térmico ou eletroquímico aos tecidos internos, hemólise, coagulação de proteínas, necrose por coagulação do músculo e de outros tecidos, trombose, desidratação, avulsão de músculos e tendões, edema maciço que resulta em síndrome compartimental. Além disso, é importante citar que as lesões por eletricidade e por esmagamento compartilham muitas similaridades. Nas duas lesões, há uma destruição maciça de grupos musculares, com resultante liberação de potássio e mioglobina. Esse potássio causa aumento significativo na corrente sanguínea, que pode resultar em arritmia cardíacas, e a mioglobulina, quando liberada na corrente sanguínea em quantidades consideráveis, é tóxica aos rins e pode causar insuficiência renal. Por isso, a mioglobinúria, que é excesso de mioglobina na urina, deixa a cor da urina com aspecto de cor de chá ou de Coca-Cola, mais escura. Além disso, o doente de queimadura também pode ter algumas lesões mecânicas associadas. As membranas do tímpano podem se romper, dificultando aí a audição, e a contração muscular por um período prolongado, o tetanismo, pode resultar em luxação do ombro e fraturas por compressão de vários níveis da coluna, e também dos ossos longos. E por esse motivo, deve-se imobilizar a coluna vertebral. Fraturas de ossos longos também devem ser imobilizados com tala quando detectadas ou suspeitas. E também pode ocorrer sangramento intracraniano e arritmia cardíaca, já citada anteriormente. Alguns sintomas e efeitos gerais do choque elétrico: mal-estar geral, sensação de angústia, náusea, câimbras musculares de extremidades, parestesias, ardência ou insensibilidade da pele, escotomas cintilantes, cefaleia, vertigem, arritmias cardíacas e dispneia. As principais complicações são parada cardíaca, parada respiratória, queimaduras, traumatismo de crânio, ruptura de órgãos internos e até mesmo óbito. Agora vamos falar um pouquinho da profundidade das queimaduras da pele. Espessura superficial, raramente significativa e normalmente tem uma cura em uma semana. Espessura parcial, que envolve epiderme e várias partes da derme subjacente. Aparecem bolhas expostas de aparência úmida e brilhante. Cicatrizam em 2 a 3 semanas. E pode evoluir para necrose. Queimaduras de espessura total. São espessas, brancas e rígidas, as conhecidas escaras.
queimaduras de 4º grau, queimam todas as camadas da pele, tecido adiposo subjacente, os músculos, os ossos, órgãos internos, e é extremamente debilitante e desfigurante. Como você reagiria então a um trauma por choque elétrico? Na conduta de primeiros socorros perante esse trauma, a primeira coisa a ser feita é cortar a corrente, ou seja, garantir a interrupção da corrente elétrica. E, se necessário, deve ser feita a reanimação, analgesia, monitoramento cardíaco e cuidados com ferimentos. Veremos com detalhes posteriormente. Cuidado pré-hospitalar. Devemos garantir a segurança da equipe e do paciente através do controle da cena. É importante que, se as linhas de transmissão de força são de alta tensão, para evitar o choque no socorrista, nenhuma tentativa de soltar a vítima deve ser feita até que a energia seja desligada. Após garantir a segurança para o atendimento, devemos iniciar os cuidados com o paciente. Devemos nos atentar à frequência respiratória e cardíaca. A assistência de enfermagem deve estar sendo pensada na possibilidade de uma parada cardíaca ou respiratória, se necessário, realizar a ressuscitação cardiopulmonar e também a oxigenoterapia. O exame deve ser feito da cabeça aos pés e sempre buscar por lesões de 1º, 2º e 3º grau. Cuidar também das lesões traumáticas. Se necessário, realizar ecocardiograma, dosagem de enzimas cardíacas e análise de urina. Em caso de queimaduras, nunca use creme dental, pó de café, clara de ovo, manteiga, óleo de cozinha, entre outros cuidados caseiros. Isso tudo pode servir para uma série de outras coisas, menos para queimaduras. Não vá atrás de opiniões ou de crendices populares. Tome a atitude correta e procure socorro com um profissional. E como então pode-se evitar o trauma? Algumas ações para evitar o trauma do choque elétrico são desenergização, equipotencialização, seccionamento automático, aterramento, dispositivo à corrente diferencial, barreiras, invólucros, separação elétrica, isolação, obstáculos e colocação fora do alcance. Agora, vamos apresentar uma simulação dos primeiros socorros. Fala galera, bem-vindos ao Dicas Flash de hoje e o nosso assunto é segurança em eletricidade. Isso mesmo, você já pensou ou já teve alguma situação que você teve que socorrer uma vítima de choque elétrico? Pois é, a gente hoje veio aqui trazer um trechinho do nosso treinamento de NR10, principalmente a parte prática em primeiros socorros. A gente trouxe aí com o enfermeiro Marcelo Félix, eu sou o ator, eu sou a vítima nesse caso, e também o nosso amigo Genivaldo aqui que vai mostrar pra gente como realizar uma reanimação cardiopulmonar, tá bom? Vamos lá que esse treinamento tá show de bola! Os primeiros socorros podem ser divididos em 3 momentos, que podemos chamar de 3 Cs. O primeiro momento, ou primeiro C, é o checar. Nessa fase, o socorrista deve observar os riscos e identificar no ambiente se existem fios soltos, sinais de fumaça, cheiro forte de produtos, entre outros. Esse é um dos momentos mais importantes, pois o objetivo principal é não permitir que o socorrista se torne também uma vítima. Em caso de acidentes elétricos, interrompa imediatamente a alimentação de energia. Retire os possíveis cabos e objetos que estiverem próximos da vítima. Por precaução, utilize materiais isolantes, como pedaços de madeira seca, borracha, plástico, entre outros. Se for necessário, o socorrista deve fazer a sinalização do local para alertar as pessoas próximas de que algo aconteceu. O segundo momento, ou segundo C, é o chamar. Nesse momento, o socorrista deve acionar o serviço local de emergência, informando os dados já observados anteriormente, tanto
tanto do local como das condições e da gravidade da vítima. Peça imediatamente auxílio ao serviço de emergência disponível em sua cidade, ligando para 192, SAMU, ou 193, Corpo de Bombeiros. Caso esteja sozinho e possua um telefone celular, orientamos que coloque o mesmo em viva voz e siga as instruções do atendente. A primeira conduta do socorrista é identificar se a vítima respira e se está consciente. Podemos fazer isso verificando se a vítima responde a algum estímulo, chamando ela pelo nome e observando se o seu peito eleva ou não. O senhor está bem? Consegue me ouvir? Se a vítima não reagir, o socorrista deve aplicar um estímulo doloroso, que pode ser, por exemplo... Fala galera, bem-vindos ao Dicas Flash de hoje. E o nosso assunto é segurança em eletricidade. Isso mesmo. Você já pensou ou já teve alguma situação que você teve que socorrer uma vítima de choque elétrico? Pois é, a gente hoje veio aqui trazer um trechinho do nosso treinamento de NR10, principalmente a parte prática em primeiros socorros. A gente trouxe aí com o enfermeiro Marcelo Félix, eu sou o ator, eu sou a vítima nesse caso, e também o nosso amigo Genivaldo aqui, que vai mostrar pra gente como realizar uma reanimação cardiopulmonar, tá bom? Vamos lá que esse treinamento tá show de bola! Os primeiros socorros podem ser divididos em 3 momentos, que podemos chamar de 3 Cs. O primeiro momento, ou primeiro C, é o checar. Nessa fase, o socorrista deve observar os riscos e identificar no ambiente se existem fios soltos, sinais de fumaça, cheiro forte de produtos, entre outros. Esse é um dos momentos mais importantes, pois o objetivo principal é não permitir que o socorrista se torne também uma vítima. Em caso de acidentes elétricos, interrompa imediatamente a alimentação de energia. Retire os possíveis cabos e objetos que estiverem próximos da vítima. Por precaução, utilize materiais isolantes, como pedaços de madeira seca, borracha, plástico, entre outros. Se for necessário, o socorrista deve fazer a sinalização do local para alertar as pessoas próximas de que algo aconteceu. O segundo momento, ou segundo C, é o chamar. Nesse momento, o socorrista deve acionar o serviço local de emergência, informando os dados já observados anteriormente, tanto do local como das condições e da gravidade da vítima. Peça imediatamente auxílio ao serviço de emergência disponível em sua cidade, ligando para 192, SAMU, ou 193, Corpo de Bombeiros. Caso esteja sozinho e possua um telefone celular, orientamos que coloque o mesmo em viva voz e siga as instruções do atendente. A primeira conduta do socorrista é identificar se a vítima respira e se está consciente. Podemos fazer isso verificando se a vítima responde a algum estímulo, chamando ela pelo nome e observando se o seu peito eleva ou não. O senhor está bem? Consegue me ouvir? Se a vítima não reagir, o socorrista deve aplicar um estímulo doloroso, que pode ser, por exemplo, um beliscão no ombro. Em seguida, Obrigado a todos pela atenção.